Boa noite, meu amigo Edmo Lopes, tudo bem com você? Boa noite, senhor Alex Lara. Tudo bem contigo? Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado pelo senhor aqui, mas a gente deve estar mais ou menos na mesma idade. Eu vou direcionar o senhor para o senhor que está no céu, né? Esse é o mais importante de todos, né? É isso aí. Cara, quero te agradecer, né? Já te agradeci, mas reforço. A gente já são 6h30 da tarde, né? Já tivemos um dia, você estava com um dia apertado. Obrigado pela agenda. E para as pessoas que estão assistindo a primeira vez, né, um episódio do Sea Legends, só reforçando que a ideia é, por meio de histórias inspiradoras, motivadoras, de pessoas que são consideradas lendas, né, e a gente vai desmistificar um pouco isso, a gente possa motivar e inspirar outras pessoas, principalmente nesse momento aí que as pessoas estão um pouco mais desanimadas, né, cabisbaixas aí com a situação que a gente está vivendo. Então, um bate-papo bem tranquilo, tá bom, Edmo? E, enfim, o objetivo é conhecer um pouco mais da sua história, tá bom? Bacana. Parabéns aí pela iniciativa, pela experiência. Já tive a oportunidade de acompanhar outras entrevistas, né? Tá ficando bem bacana e inspirador mesmo. Obrigado, Edmo. Bom, queria te falar, né, mais uma vez, porque o fato de eu ter te convidado é porque eu te considero uma lenda aí, né? Tenho um respeito muito grande por você, pela seriedade com que você trata as coisas, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos muitos anos atrás, né? Quando eu estava na mesma empresa que você na ocasião, na CTBC Telecom, né? Atualmente Algar Telecom, pois eu fui para outros caminhos aí, mas continuei te acompanhando e vi que você estava na TI, você depois caminhou para a área de segurança, se tornou, né, o que a gente fala de security office, né, um executivo especialista em segurança, depois assumiu a posição de CIO também em outras organizações e atualmente está aí como presidente, né, o CEO de uma empresa especialista em serviços de segurança que você fundou e presta serviço para grandes companhias no Brasil, empresas que procuram serviços de segurança, ainda mais nesse momento que nós vivemos, né? E eu tenho uma curiosidade enorme, e tenho certeza que as pessoas também têm, de conhecer mais uma pessoa que é desse métier, né? Esse métier de segurança. Tem algumas perguntas para fazer, mas antes de fazê-las, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem que é o Edmo, né? Assim, o Edmo, você fundou uma empresa, foi security officer de outras, CIO de outras, né? Enfim, o cara tem uma vasta experiência, muitas certificações internacionais. A gente chama de mosca branca, né? Difícil de achar tantas certificações num cara só. Mas, assim, foi muito fácil a vida? Você nasceu já com essa bagagem toda? Conta para nós um pouquinho. De onde que você surgiu? Como é que você chegou nessa posição que você está hoje? Bom, sempre o esforço, né, e a curiosidade de aprender e chegar onde eu estou hoje, né, continua sendo um desafio no dia a dia, fazer esse viés de mudança, né, de profissional técnico para depois gestor, para depois empresário e continuar levando essa seriedade, né, do lado técnico para frente tem sido um desafio, né? A história começa há muitos anos atrás, né, com bacharelado de informática na Universidade Federal de Viçosa. Naquela época não existia internet, os computadores ainda eram os mainframes, era um curso muito novo, não existia Enem, tudo era via vestibular. E eu sempre entendi que estudar poderia me diferenciar, né? Vindo de família humilde, família com poucos recursos, né? Falei, se eu estudar, eu consigo alcançar patamares de reconhecimento e profissionais. Então, até eu queria ser astrônomo, né? Sou maravilhado com o céu, com isso. E quando surgiu a opção do curso lá em Viçosa, eu falei assim, não, esse negócio é novo e me interessa.
né? Mexer com computadores, cálculos matemáticos, né? Ver como é que essa coisa funciona. Estudei bastante, passei no vestibular, fiquei 5 anos na universidade, fiz 3 anos de estágio dentro da própria universidade, né? Na época eu era conhecido como Dr. Lotus 123, porque fazia planilhas, era o início das planilhas, né? E acompanhava mestrandos e doutorandos no seu processo de análise estatísticas de resultados de colheita de feijão, mandioca, arroz, né? Especialidade em agronegócio da universidade, então eu ajudava esses estudantes, né, a completar seus trabalhos aí de mestrando e doutorando, e aprendi Lotus 1, 2, 3, fiquei 3 anos na universidade, no estágio, tive a oportunidade de ter um grande mentor na época, que me orientou muito profissionalmente, o Zé Carlos Euclides, e depois caí na vida, né, no mundo das empresas, atuando como programador, depois como DBA, depois como analista de suporte de rede. Em um belo dia, num grande atacadista da região aqui, começam a surgir as redes, os primeiros vírus, e aí, por toda a experiência que eu tinha de programação, de DBA, também de redes, né, comecei a estudar a parte de segurança e trabalhar a prevenção dentro das organizações. E esse mundo de segurança ele se tornou praticamente um tronco gigante da árvore de tecnologia, né? E hoje praticamente tem suas próprias raízes. Busquei certificações, entender cada vez mais do comportamento de tecnologia associado com segurança e como é que isso podia agregar valor para o negócio, ou mesmo manter as empresas competitivas, né? Porque hoje é comum a empresa desaparecer da noite para o dia depois de um ataque hacker ou até mesmo algum incidente de ransom mais grave, e se a empresa de fato não estiver bem preparada, né, você acaba tendo aí consequências mais sérias, e os exemplos disso são diários. Bom, e recentemente fiz essa mudança, né? Eu sempre tive algumas ideias de conduzir meu próprio negócio, de realizar um trabalho sério na área de segurança, com bom senso, com coerência, com aquilo que de fato as empresas precisam para o dia a dia de segurança, porque quando a gente olha para as normas, né, você tem uma série de controles, não dá para abraçar o mundo de uma vez. Então vamos fazer o mínimo, aquilo que é necessário e objetivo para as organizações. E tem dado certo, né? Nós temos trabalhado aí somente com indicações de outros clientes, de outros projetos. Isso tem sido uma grata surpresa para mim como profissional e para os outros colaboradores da empresa também, no sentido de que os clientes têm batido a nossa porta e procurado nossos serviços especializados. E outra coisa que eu sempre gostei de fazer também em todas as empresas que eu passei foi ajudar a formar outras pessoas. Então, dentro da empresa hoje, eu continuo fazendo esse processo, treinando pessoas, dando o know-how necessário, os recursos necessários para que esse métier, né, essa área de segurança aí, ela desenvolva e a gente tenha gente boa trabalhando. Eu sempre fui daquela estratégia, né? Eu prefiro ter uma tropa de elite que resolve bem o assunto do que vários soldados no batalhão, né? Então, tem sido uma grata surpresa essa questão de estar trazendo esses resultados, o reconhecimento. Temos grandes empresas atualmente no portfólio. E eu acredito muito que a vida é você se superar, né? Você colocar desafios para você, acreditar nesses desafios e trabalhar para que eles sejam atingidos, né? Em conjunto com outras pessoas, em conjunto com esse crescimento colaborativo, né? Também com outras empresas, né? Isso é muito importante. Edinho, perfeito. Assim, é um assunto, né, naturalmente, se a gente for conversar, né, linguajar técnico, eu até consigo entender
um pouco, né, disso aí, quer dizer, mas como a gente vai ter várias pessoas aqui que não são da área de segurança, eu queria explorar um assunto muito interessante, que não é técnico, né, mas eu queria pegar um gancho no negócio que você falou de ataques de ransom, né? Explica para as pessoas de uma forma muito simples o que é um ataque de ransom e o que acontece com uma empresa quando ela é atacada com um ransom. O ransomware ele é um sequestro, né, especializado de informações. De alguma forma, essas informações são capturadas ou codificadas via mecanismos de criptografia e alguém vai te exigir um resgate para você ter essas informações de volta, né? Em alguns casos, até o backup das empresas é criptografado, sequestrado, e nem mesmo voltar ao backup funciona como recuperação. Nós temos visto aí muitos ataques desse tipo, principalmente na área da saúde, lá fora, no exterior, tem sido muito comum. E, digamos assim, é uma novidade do crime cibernético, né, que já tem aí uns 2 anos, mas que é uma forma de negócio, né, no submundo aí da dark web e do mundo hacker, que gera um volume de dinheiro expressivo para eles. Então, basicamente, suas informações são sequestradas e, se você quiser tê-las de volta, você tem que pagar um resgate. Já existem, inclusive, manuais hoje de como se comprar e negociar em Bitcoin para atender essa demanda de mercado. Há uns 15, 20 anos atrás, quando a gente lidava com vírus, né, era algo banal perto das tecnologias que existem hoje, das formas com que o mundo do crime cibernético encontra para gerar receita, né? Então, você hoje consegue comprar isso, inclusive, como um serviço na dark web e em outros portais também de serviço. Então, olha só o que você falou, né? Um negócio, o ransom, né, é um conceito, né, digamos assim, de sequestro de informações, que para que essas informações, esses dados sejam devolvidos para a empresa, né, a empresa tem que pagar por isso, né, um resgate em criptomoeda, seja moeda A, B ou C. E muitas vezes, além da informação principal, a cópia da informação, né, que a gente chama de backup, também é sequestrada. Então, a empresa que é sequestrada naquilo, ela não tem opção, porque a informação é um negócio, né? Imagina, você falou de saúde, né? Imagina uma clínica, né, com todas as informações, os prontuários médicos dos seus pacientes, né? Informações confidenciais hoje, ainda mais cuidadas em função da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando acontece um negócio desse, a exposição que aquela empresa cai, enfim, pode até vir a quebrar, né? Quer dizer, gerar um problema gigante. A gente tem visto, a gente que é da área de tecnologia, a gente vê isso bastante, né? E aí, Edmo, eu quis explorar isso pelo seguinte, isso acabou entrando um pouquinho. Cara, o que difere, né? Porque o conhecimento, qualquer pessoa que quiser mergulhar no conhecimento, assim como você que é digamos, mosca branca, né? Vai conseguir adquirir. O que difere na cabeça de um profissional que conhece muito de segurança, tem a capacidade técnica, né, de sequestrar o dado? O que difere esse cara ser um cara do bem ou um cara do mal? Bom, é interessante a sua questão, né, porque quem está do lado negro da força, né, usa as informações para gerar algum tipo de monetização, né, ou algum impacto danoso para a empresa ou para aquela pessoa que está envolvida naquelas informações. E o do outro lado, o lado da proteção, né, que a gente chama dos white hackers, aí, a gente está, como se fosse, para ser bem, numa linguagem bem interessante, nosso organismo, né? Quando entra um vírus, entra uma bactéria, a gente tem sistemas de defesa que vão se comportar, né?
os glóbulos brancos vão agir para poder eliminar esse invasor, né? Então, você tem esse mesmo mecanismo do lado aí cibernético, né? Você tem aqueles que vão... é muito mais fácil você encontrar várias portas abertas para fazer algo danoso para a organização do que você que está do outro lado fechar todas essas portas que podem ser usadas para uma invasão, para uma extração indevida de dados e assim por diante. Então, o que define é que você tem muitos profissionais bem preparados no mercado para defender as organizações, porque não é só uma questão de ferramenta, fornecedores, existem aos milhares, mas nem sempre o emprego dessas ferramentas é feito de forma adequada. Você precisa entender o tráfego, né, de pacotes, protocolos que ocorrem dentro dessa organização e as vulnerabilidades também inerentes às pessoas, porque o elo mais fraco, no final das contas, é a pessoa na cadeia de segurança da informação. E esse é um lado complexo de se trabalhar, por mais que você trabalhe a cultura, políticas, tenha ferramental, nada impede que alguém cometa um deslize, né, voluntariamente ou involuntariamente, e você tem um problema de segurança ali. Então, a formação de um profissional de segurança ela é muito complexa, porque existem vários caminhos a serem percorridos e também uma bagagem de conhecimento substanciosa necessária. Quando você olha para o lado do mundo hacker, você tem um ferramental à sua disposição para você comprar um ransomware como serviço, a qualquer momento. Então, nem sempre o cara precisa ter um conhecimento para poder imaginar um alvo, um objetivo e atacar aquele alvo, né? Então, a gente costuma dizer que a gente, às vezes, está lidando, né, com hackers que são amadores de baixo conhecimento, os script kiddies, né? E quando você está lidando com algo profissional, com alguém mais bem preparado, né, ele deixa poucos rastros, quando deixa rastros para ser encontrado, né? Então, ser do lado negro da força hoje é fácil, basta você começar a frequentar alguns fóruns, baixar algumas ferramentinhas e começar, digamos, entre aspas, a brincar ali. Esse é um grande perfil que nós temos hoje de ataques, né, envolvendo aí pessoas de baixo conhecimento, mas com um vasto arsenal de armas, né? E o que a gente tem que conscientizar as empresas que hoje isso está automatizado. Você tem muitos robôs atuando dessa forma na internet, né, procurando por essas portas abertas e utilizando elas para informar um determinado grupo que ali existe uma possibilidade de invasão, de implantar algum malware e depois você coletar os malefícios e monetizar isso em uma carteira de criptomoedas para um determinado grupo, né? Então, a questão comercial hoje, ela influencia muito. E existem processos de recrutamento, né, dentro desses repositórios, dentro dessas bases, para que as pessoas aprendam com o mínimo ali. Basta você passar lá o cartão de crédito e comprar uma ferramenta e o tutorial de como, por exemplo, clonar cartões. Isso tem tudo disponível aí num preço extremamente acessível, né? Hoje, com valores bem baixos aí, você consegue comprar cursos e treinamentos desse lado negro da força aí com uma facilidade muito grande. Quanto mais a gente estuda e olha para esse cenário, mais eu vejo que tem ficado muito difícil para as empresas, porque é desproporcional a briga, né? Enquanto você defende uma fronteira, várias outras estão aparecendo, como Shadow IT, como os IoTs da vida, as redes sociais permeando as organizações de uma forma maciça, né? E o negócio tendo que se adaptar a isso tudo. Aí vem uma pandemia que fala assim, não, agora todo mundo tem que trabalhar de casa,
coloca todo mundo aos trancos e barrancos, sem prever os riscos aí. E nós temos visto aí várias empresas pagando a conta disso agora, né? O mundo hacker hoje, ele se tornou esperto. Antigamente atacava e aparecia muito rapidamente. Hoje eles ficam dentro da empresa por 1 ano, 200 dias, 250 dias, e depois começam a monetizar isso de alguma forma. Seja vendendo as suas informações, criptografando, tomando o controle da sua rede e vendendo serviços para outros hackers, para outras empresas. Então, monetizar da forma de usar por mais tempo virou um modismo e é muito mais lucrativo, né? Esse é o mundo. Então, às vezes, você tem um ferramental e o hacker está dentro da sua empresa, tem um malware, tem um programa nocivo instalado lá, e você vai descobrir 1 ano, 2 anos depois, quando isso se manifestar de alguma forma. Ed, é interessante, né? Eu não quero entrar muito nesse lado empresarial de negócio, quero ficar mais do lado humano, mas eu quero fazer um gancho com essa pergunta, né? com essa resposta. Quer dizer, mais do que nunca hoje, né, para o empresário ter uma pessoa, uma empresa, uma área de segurança, né, realmente especializada, passa a ser um serviço, né, passa a ser crucial, assim como coisas básicas, né, já não é mais um luxo, porque o risco de você deixar de existir, quebrar, ou ter que indenizar um cliente seu por vazamento de informação, por roubo de dados, é um negócio impressionante. E aí, dentro dessa linha, quando eu falei no início, né, uma marca que você tem muito grande, desde que eu te conheci, é seriedade, né? Assim, eu acho que até seu jeito de andar já pegou um jeito de cara de segurança. Depois você vai me falar se você tem medo de voar de avião. Eu acho que tem. Esses caras de segurança, todos que eu conheço, têm. Tem um grande amigo meu, que é o Rafael, foi security officer lá da Ativas, né? Eu lembro que ele falava assim que avião era um míssil, né? E que ele não viajava. Cara, ele morava no Rio, a gente marcava reunião em São Paulo, ele ia de carro e de avião. Os caras enxerga, né, as vulnerabilidades e, enfim, você deve ser esse perfil, pelo jeito que você anda. Falei, cara, de segurança eu já conheço. Mas eu não vou explorar isso agora, não, foi só uma piadinha. Mas me responde rápido, você tem medo de voar de avião? Cara, medo não é bem a palavra. Já respondeu. Eu não viajo sem ver a previsão do tempo, sem saber qual é o modelo de aeronave, quais são as características dela. E eu já tive vários problemas com voos, né? Então, todos os cenários, né, são avaliados, né, e já desisti de voos por questões de análise mesmo, de tempo e modelo de aeronave e outras coisas assim. Então, o perfil de gestão de risco, né, ele anda junto comigo. Eu sei disso. Plano A, B e C, inclusive para viagens, às vezes eu faço viagens com grupos, né, de pessoas, da família e tudo, então está tudo previsto ali, preparado. Inclusive, eu tenho uma história muito interessante. De uma vez, nós pegamos um trem errado na Itália, e aí, quando eu descobri, já tinha passado uns 15 minutos, aí eu já tinha calculado a distância, em que lugar que estava e tudo, e quando nós saltamos desse trem, parecia Velho Oeste, né? E aí eu já comecei, falei assim, e agora? Como é que a gente volta para outra cidade? Então, assim, sempre nas estratégias alternativas, né? E voar de avião, para mim, é sempre uma aventura, né? Tenho receio, sim, já tive alguns problemas de turbulência, uma explosão de turbina numa decolagem, um avião que tinha 20 dias de uso, um Airbus A320, coisas inéditas assim, né? Tanto que eu fiquei famoso que poucas pessoas falavam assim, o Ed não está no voo, então a gente não vai. Mas eu costumava dizer o seguinte, não, mas aí eu sou o anjo, né, que está na aeronave, então não precisa preocupar, não. Cair não vai, não. Vai se sacudir, mas cair não cai. E essa é uma característica, não é só sua. Eu já reparei que a turma que é realmente segurança, né, puro sangue, que esse negócio entrou... o Rafael, que eu te falei, Rafael Pereira, é assim. Mas eu estou te fazendo essa pergunta porque tem outras características. Por exemplo, essa questão de seriedade, você passa a ter acesso, dependendo da posição que você ocupa, como security officer, por exemplo,
as informações que estão trafegando na empresa. Então, você tem que ter muita credibilidade, né? E, assim, os donos da empresa, quando olham para um cara como você, na verdade, enxergam você como um parceiro, né, que sabe o que está acontecendo nos bastidores, né, em função dos dados. É assim mesmo, essa experiência que você viveu em outras companhias, né, até como funcionário antes de ser empresário, como é que é lidar com essa questão de saber o que o cara está fazendo de errado e, ao mesmo tempo, ter o dono da empresa perguntando se, quer dizer, é meio que contar, meio que ser fofoqueiro ou entregar, como é que você equilibra isso? Então, essa questão ela é uma questão complexa, né, da ética e do profissionalismo. Todas as certificações de segurança, inclusive, que existem no mercado, as mais sérias, você tem capítulos de ética e profissionalismo. Você é submetido a situações nas avaliações onde o seu comportamento é avaliado. E isso é muito interessante porque nós lidamos com todo tipo de informações. Às vezes você descobre um grupo que está fraudando a empresa, profissionais ali, funcionários de 10 anos de casa, 15 anos de casa, e tem que lidar com essa situação com o maior profissionalismo possível, com a maior dignidade e ética, né? Porque são pessoas, independentemente do que elas estão fazendo naquele momento. E eu já lidei com situações muito sérias, envolvendo quadrilhas especializadas de roubo de cartões, funcionários envolvidos com fraudes internas, ataques que exploravam recursos de informação da empresa por muito tempo e, às vezes, você chegava na origem desses ataques e não tinha muito recurso para agir em função de lei ou de autoridade por estar fora do país. Então, essa é uma questão primordial para funcionários de segurança da informação que atuam nas áreas de fraude. Por quê? Porque você lida com situações melindrosas, às vezes até perigosas, né, em função daquilo que você vai tratar. Por exemplo, um caso muito complexo é quando você descobre, por exemplo, pedofilia dentro da organização. Isso, para a organização, pode ser mortal, dependendo do nível de exposição que isso gera, para os indivíduos também, e as autoridades, às vezes, que você tem que envolver para tratar isso, né? Então, é esse balanço de ética e profissionalismo e de tratar essas questões, às vezes, vai muito além das informações de negócio. Envolvem problemas estruturais do ser humano, né? E às vezes você tem até menores envolvidos em determinadas situações dentro da organização por falta de malícia, por falta de entendimento das consequências daquilo, né? Ou até mesmo de formação. Então, isso eu falo muito com os profissionais da empresa, né, que a gente tem que ser um túmulo, às vezes. Eu sei de coisas que, se eu colocar num livro, né, venderia pra caramba, né, nessa minha carreira como um todo, de situações que eu acompanhei, de investigações, de análises que foram feitas, né, investigando fraudes e até mesmo, às vezes, apareciam coisas inesperadas que envolviam aquela empresa sem ela estar sabendo. Então, hoje, um grande risco para as empresas é o uso da tecnologia dela para guardar informações nessa linha de pedofilia, né, e também serviços abusivos, né? Como, por exemplo, você vender recursos para telefonia, para espalhar spams de e-mail. Isso é muito comum hoje, né? E eu chamo muita atenção das organizações para a questão da pedofilia, porque isso tem crescido muito, infelizmente. Praticamente aí, esse ano bateu recorde de casos de pessoas presas no Brasil e no mundo em função de exploração indevida desses recursos, e é muito mais fácil eu me esconder dentro de uma empresa, atrás de um firewall, atrás de um monte de recursos de segurança,
uma tradução de IPs para saída para a internet considerável do que eu estar em casa no meu banda larga e ser facilmente identificado, né? É uma questão complexa, e isso exige treino, né? O ser humano ele é muito curioso, ele gosta de contar as coisas, mas nesses momentos você tem que ser treinado para isso, preparado para isso, porque até que prove o contrário, né, todo mundo é inocente, né? Você tem que trabalhar, ter evidências e ter processos. Em alguns casos, você tem que exercer, né, aquela questão de trazer alguém isento para ajudar a mostrar e evidenciar. Quando você está dentro da empresa, tem que tomar, às vezes, até o cuidado com isso, né? Trazer alguém de fora, se você é um CISO, se você está à frente de fraudes, né, de prevenção, de perda de receitas, principalmente, às vezes, determinados problemas, você tem que trazer alguém de fora para elaborar todas essas evidências, o dossiê aí, de forma que você isente a empresa de possíveis interpretações errôneas. E é complexo isso, você lidar com informações do nível de negócio, informações que envolvem pessoas, e às vezes são grandes executivos que estão dentro da organização e que, infelizmente, penderam para algum lado que vai causar algum prejuízo para a empresa, né? E é chato, que às vezes você vê, demitiram tantas pessoas na empresa, tantos anos de casa, né, e ninguém sabe por que demitiu ou por que desligou, mas estavam lá envolvidos com fraudes há vários anos, desvirtuando os recursos da empresa e, digamos assim, tendo uma remuneração indevida, né, mas trazendo um dano para a organização. Impressionante, Edmond. Essas conversas sobre segurança, elas sempre me surpreendem e é muito bacana as pessoas escutarem um pouco disso, porque é claro que quem é mais técnico, está no meio de tecnologia, isso não é novidade, né? Mas escutar casos, e principalmente para quem não sabe, né, o que é isso, o que representa, essa sua fala consegue perceber. E tentando fazer aí um fechamento do nosso bate-papo, com essa experiência que você tem, né, assim, de vida, né, de ter saído de uma família humilde, ter se esforçado bastante, passado no vestibular, feito vários cursos aí, né, se preparado, está numa posição de destaque. O que você diria, né, para as pessoas que hoje estão começando ou estão recomeçando em função de ter sido demitido, de ter, né, quebrado, enfim? Que conselhos que você daria, né, 3 conselhos, com a sua bagagem, para que essa pessoa pudesse aprender com esses conselhos e sair lá na frente melhor ou evitar cair em alguns buracos? A primeira questão, por mais desanimado que às vezes a gente fique, incrédulos com determinadas situações, com acontecimentos, como a epidemia, por exemplo, eu esperava que o mundo estivesse mais bem preparado para reagir a uma situação desse tipo. E o que nós vimos aí foi uma grande confusão, né? Acho que muito pouca coisa funcionou bem no mundo, né? A gente viu nações confiscando cargas de máscara e de respiradores que iam para outros países, coisas absurdas, de certa forma. Por mais incrédulo e difícil que seja, né, a gente tem que persistir e acreditar, porque as opções, elas são dinâmicas, né? As oportunidades são dinâmicas. Você vai ter, às vezes, um determinado obstáculo à sua frente, mas vai ter várias alternativas que podem ser seguidas ali, né? Mas vai depender do seu esforço, da sua persistência, da sua vontade de querer algo, né? Eu sempre procurei passar isso para os meus filhos, minhas filhas, né? Dar essa base de... Tudo depende da gente, né? Se você se acomodar, você não vai conseguir alcançar determinadas conquistas na sua vida, né? Acho que o segundo ponto hoje é muito mais fácil você aprender do que quando eu comecei.
Quando eu fui para a universidade, às vezes a gente tinha que comprar um livro, que é o mesmo livro hoje de cabeceira, digamos assim, por exemplo, Arquitetura de Redes, custava $10, esse livro chegava, todos nós juntávamos, fazíamos ali a vaquinha para comprar o livro e tirava xerox desse livro. Hoje você tem o mesmo livro instantaneamente na sua caixa postal, no seu leitor digital, por $19, o mesmo livro, né? E hoje você tem uma série de instrutores nesse 700 para 19, foi isso que você falou? Foi isso. Estava $700, hoje custa 19. Isso. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande para aprender as coisas. Você tinha que ler manuais, você tinha que ralar para caramba para ter um certo nível de conhecimento. Hoje, esse conhecimento ele é abundante e fácil. Porém, essa abundância e essa facilidade, às vezes, não vão ser suficientemente necessárias para você aprender aquilo. Por quê? A gente dedicava. Então, os profissionais de hoje, às vezes, eles vão lá, encontram o comando muito facilmente no Google lá, uma explicação, e não entendem o que está por trás daquilo. E para você, de fato, ser bom em TI, a minha opinião é que você precisa entender alguns mecanismos, protocolos que estão por trás de determinadas situações para você diagnosticar um problema, diagnosticar um ataque e entender, de certa forma, o que está acontecendo ali. Então, quando você perguntou o que diferencia o profissional engajado, o profissional que de fato entende de segurança da informação, eu tive uma oportunidade de fazer um treinamento fora, onde a prova de certificação era em 0 e 1. Era tipo Matrix, eu tinha que olhar aquela sequência de 0s e 1s ali, saber o que estava se passando ali, classificar qual era o tipo de protocolo, qual era o tipo de ataque e tudo mais. Hoje você faz o mesmo treinamento de forma online, sem sair de casa, num nível melhor ainda de instrução, de práticas e tudo mais, que você tem esses recursos. Então, quando você tem essa bagagem, essa possibilidade, utiliza esses recursos de maneira adequada, você vai ser um profissional diferenciado. E o terceiro item é não se contentar com determinadas respostas. Eu acho que, às vezes, eu fui até avaliado erroneamente de pessimista ou de imaginar que algumas coisas não dariam certo por pensar todas as possibilidades e por questionar determinadas atividades, ações com a profundidade que visava garantir aquele serviço para a empresa e que não ia dar errado. Então, várias vezes a gente fazia laudos e atestados de determinados serviços, equipamentos, né? E que eram decididos aí por outro caminho e depois se constatava que aquele caminho tinha sido o errado. Isso vai ser natural, né? Nem todas as decisões estão na nossa mão, às vezes o ser humano vai precisar errar, a empresa vai precisar errar para achar o caminho certo. Esse é um passo importante do aprendizado, né, e do crescimento pessoal e das empresas também. Só que hoje, a velocidade com que as coisas acontecem, às vezes o seu erro pode ser fatal, né? E você não vai ter tanto tempo para se recuperar daquele erro, né? A sua empresa não vai conseguir, às vezes, ter uma retomada. Às vezes, um erro de estratégia, um erro de arquitetura, um erro de definição. Por mais sinistro que seja o cenário nebuloso, né? Sempre eu gosto muito de ver filmes de estratégia, de guerras e também de grandes líderes, né? Onde você vê que pensar, né? O discutir, o buscar alternativas e às vezes tomar uma decisão arriscada é um caminho que a gente precisa fazer. Eu fico vendo muito a questão das vacinas aí, né? Se um grande órgão de um grande país mais adiantado, mais evoluído nas pesquisas, aprova, por que o nosso órgão
regulador, por exemplo, vai demorar muito para aprovar a mesma vacina, né? A gente tem que usar o aprendizado de outras nações, de outras empresas, de outros indivíduos, e a partir dele evoluir, criar novas alternativas. Então, essa questão do questionar, ela é importante, porque à medida que você tem a complacência com determinada situação, com determinado problema, você nunca vai achar a solução. Eu me lembro bem de um problema de conectividade entre duas empresas, em que todos o que eu perguntava, todos os profissionais, eles diziam que não tinha solução, porque dependia da parte origem. E um dia esse caldo entornou. E foram 6 meses, né, de dor e de problema ali, e todas as respostas que eu ouvia é que não tinha solução, porque dependia da origem do problema e o contrato estava em fase final estava em fase de encerramento. E aí, o dia que o caldo entornou, eu coloquei todo mundo numa sala e falei assim, gente, vamos ver se esse negócio não tem solução mesmo. Nós levamos 5 minutos para achar a solução do problema. Algumas pessoas saíram incrédulas da sala, não acreditavam que tínhamos resolvido o problema. Então, se pela dor ali, pela não complacência com o problema, se eu tivesse, às vezes, me empenhado antes com a equipe lá, a gente tinha sofrido menos. Mas, a partir do momento que você escuta a mesma resposta e não questiona determinados padrões, né, a gente não sai do lugar. E eu sempre fiz isso dentro de todas as empresas que eu passei. Mas por que está assim? Por que a gente não pode melhorar, ou reduzir isso, ou diminuir determinado custo, ou fazer diferente? Eu acho que esse foi o grande, e tem sido, né, o grande diferencial meu como profissional. E agora na empresa, né, como líder, como gestor de outras pessoas aí, às vezes eu faço o mesmo jogo, né? Você já viu o que os outros estão fazendo? Como é que outras empresas estão fazendo isso, outras pessoas, outras tecnologias? A melhor forma da gente... Eu lembro bem em uma empresa também, um caso interessante, como um exemplo, né, ele é sempre muito rico. Quando começou a surgir câmera remotamente, né, que as pessoas podiam acessar a câmera da escola remotamente, alguns profissionais da empresa queriam ver os filhos dentro da escola. E aí já vieram com a conclusão, não, a gente tem que bloquear isso lá no Firewall, porque é uma questão de segurança. Aí eu virei para os profissionais, como que outras empresas estão fazendo? Como que isso está sendo visto no mundo? Antes da gente dar uma resposta seca. O que isso vai trazer de benefício para o profissional que sabe que o filho dele está lá assistido e bem cuidado dentro da escola? Então, a gente lida muito com padrões pré-moldados. E eu sempre quis e busquei, como profissional, quebrar esses padrões, fazer diferente e questionar algumas coisas. E, quando possível, mudar a sequência aí, ou a forma como isso é feito. E é o que eu tento transmitir para todo mundo que trabalha comigo e continua aí crescendo, né? E cada dia tem sido um aprendizado novo, né? Manter uma boa parte aí do conhecimento, lidar com pessoas, gestionar pessoas e fazê-las crescerem aí no dia a dia. Ô, Edmo, perfeito, cara. Acho que de tudo que você falou, para mim tem um valor muito grande, né? Estudar, quer dizer, não se conformar, né? Não se acomodar. E essa questão final de complacência, ela é muito forte, né? A gente aceitar a situação como se fosse uma verdade absoluta, né? Quer dizer, ninguém é dono da verdade, né? A primeira coisa é, ninguém é dono da verdade, né? Você tem opiniões diferentes, e nas opiniões, muitas vezes, estão as respostas. E aí que surgem as grandes oportunidades, né? De negócio, sim, as grandes oportunidades de vida, quando alguém questiona, né? Até porque tem uma frase famosa, né? Não sei quem que é o autor, que fala mais ou menos assim, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Exatamente. É isso aí, não sei quem que é o autor, enfim, isso é um anônimo,
mas é mais ou menos o que você falou. Edson, obrigado demais, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Realmente, o legal de conversar com você, né, para quem não te conhece, é porque isso que você fala, né, a bagagem que você traz, principalmente no mundo de segurança, na minha opinião, tem muita legitimidade, porque você é assim, né? Você não está vestindo uma roupa de um cara de segurança, é o seu dia a dia. Por isso que eu fiz a brincadeira do avião, porque eu tinha certeza que ia aparecer isso se eu te fizesse essa pergunta. E isso é muito bom, né? É muito bom ter um amigo aí como você, conhecer pessoa, né, como você, porque toda vez que eu estou com algum assunto relacionado à segurança, eu tenho liberdade de te ligar e de consultar, e é sempre muito bom. Ed, obrigado mais uma vez. Se quiser deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade. Às vezes sou até considerado chato, né, como profissional, por ter essa forma diferente de questionar e de analisar e de fazer as pessoas pensarem, né, e buscar. Mas eu acho que a gente está precisando disso mais do que nunca, né? Nós temos aí correntes e movimentos, né, que levam muito facilmente a informação, né? Seja dentro, fora da empresa, dentro de casa, em qualquer ambiente que você esteja, a gente precisa, mais do que nunca, passar a entender e questionar determinadas informações e a forma, às vezes, de fazer, né? O mercado tem exigido muito das empresas a eficiência, a manutenção das receitas em cenário muito agressivo e competitivo. Se a gente fizer o by the book aí, o dia a dia, vamos continuar sendo os mesmos, né? Então, deixo aí uma mensagem para todos que assistirem aí as entrevistas, né? Acho que esse momento é um momento de reflexão e de buscar aí, questionar principalmente, avaliar tudo que tem acontecido e buscar mudanças aí radicais na forma de gerir pessoas, gerenciar o negócio e mostrar resultados, né? Eu acho que nós temos aí trabalhado muito pesado nisso aqui para mostrar que nós somos diferentes no mercado. E, graças a Deus, aí, o esforço nosso tem dado certo. Valeu demais, Ed. Obrigadão. Obrigado, Lara. Um abração para você. Tchau, tchau.